Polo, ele virou um carro multiuso dentro da Volkswagen. Vai desde o básico Polo Track, substituto do Gol, até o Polo GTS, que é o que vocês podem acompanhar aí no vídeo, com motor 1.4 turbo e uma proposta um pouco mais esportiva de uso diário. Ele caiu no gosto de um público que procura um hatch mais potente e um estilo diferente, sem dizer na quantidade de receitas de preparação que ele recebeu no aftermarket. Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então, já se inscreve no canal Hobbies de Negócios, ative as notificações e deixa aquele like. Com elementos do Polo GTI europeu, o nosso Polo GTS 2024 ele custa R$ 149.990. Sem dúvida, é muito dinheiro, telespectador do canal Hobbies de Negócios. Mas é a forma mais, por assim dizer, barata de colocar algo com essa receita mais esportiva na garagem. E goste ou não, sabemos que esse carro, no decorrer dos próximos anos, tende-se a ser uma relíquia super valorizada. Quem reclama hoje desse valor, pouco recorda que antes da pandemia, pré-início, esse carro custava na casa dos R$ 90 mil e já achávamos um preço um pouco alto. E a tendência, a gente sabe que carros da Volkswagen é se valorizarem, ainda mais com essas versões bem peculiares. Que eu diga o Fusca TSI. Mas voltando. Adianto que esse Polo, se vocês tiverem a oportunidade de fazer um test drive ou até de adquirir e colocar em sua garagem, ele é super divertido, dentro do que se propõe. Mas sabemos que algumas falhas elas não foram corrigidas e que dentro da própria marca pode ter uma certa concorrência. A sigla GTS, sabemos que é para as versões que recebem algumas mudanças para um lado esportivo, mas não chega a ser um GTI, por exemplo, que já tem um motor ainda mais potente e maiores mudanças. No caso desse Polo GTS, sabemos que o motor é o conhecido 1.4 turbo, com injeção direta e duplo comando variável que rende 150 cavalos de potência e 25,5 de torque, seja lá utilizando a gasolina ou etanol. Seu câmbio é o já conhecido automático de 6 marchas, aplicado em praticamente toda a linha da Volkswagen. Vou falar melhor sobre o que a engenharia fez para dar ao GTS um espírito consideravelmente diferente dos demais polos. Mas, primeiro, tiveram que o diferenciar em estilo. No primeiro olhar, nós já verificamos na dianteira os faróis em LED Matrix do Polo GTI europeu, assim como a grade com filete iluminado e o para-choque, que abriga a curiosa luz em LEDs nas extremidades que não são faróis de neblina, mas marcam ainda mais o GTS e se ligam com os faróis e o filete da grade. Essas incríveis rodas de 18 polegadas, de muito bom gosto, sabemos que um dia foram opcionais no Polo GTS, mas agora eles vieram de série e marcam as laterais, apesar de serem as mesmas antes da restilização, que recebem uma pequena saia e o escrito GTS no paralâmpadas, assim como a traseira mantém as antigas lanternas em LEDs e o para-choque com extrator, que guarda a ponteira dupla de escapamento. Um discreto aerofólio na tampa também é exclusivo do GTS, que é identificado pelo escrito na tampa, logo abaixo do logo da Volkswagen em posição central. Por dentro, o volante é novo, com base reta, escrito GTS, costuras vermelhas e revestimento em couro. O painel ele recebeu um acabamento em vinil preto com as costuras vermelhas que combinam com os bancos esportivos, que sim são diferentes das demais versões do Polo. O painel de instrumentos ele recebe um grafismo com detalhes em vermelho,
acompanhado do sistema multimídia VW Play com espelhamento sem fios e um carregador por indução. Entre os hatches compactos, portanto, o Polo é único a ter uma versão além dos 1.0 turbo. Com isso, o Polo GTS é o mais potente dessa categoria, mesmo que seu preço vá bem além de qualquer um dos demais. A Fiat ela preferiu ter o Pulse Abarth, chamado de SUV, com 185 cavalos, e não um Argo, por exemplo. Para quem busca esta carroceria mais compacta, terá que ir direto ao concessionário Volkswagen e negociar um GTS. Mas não foi simplesmente colocar o conjunto que está no T-Cross Highline, por exemplo. O câmbio ele teve o software recalibrado para as trocas mais rápidas, assim como do motor. Tem respostas mais rápidas ao acelerador e em como ele entrega força, já que a proposta do Polo é diferente do T-Cross. A suspensão recebeu molas e amortecedores mais firmes, assim como barra estabilizadora mais grossa e um eixo traseiro exclusivo para compor ou conjunto. Os freios são os mesmos dos 200 TSI, que não existe mais de um Polo, aliás, com um disco nas 4 rodas, ventilados na dianteira. Ou seja, a engenharia fez o Polo GTS como um conjunto equilibrado de carro de uso diário com algo de esportivo. No dia a dia, o seletor de modos de condução econormal fazem a dupla do motor e câmbio trabalharem para eficiência e para o conforto nas trocas de marchas e como o motor responde aos comandos do acelerador. Funciona bem, e rodar no Polo GTS exige mais cuidado com as rodas de 18 polegadas para não danificar os baixos pneus 205/45, já que a suspensão ainda mantém uma boa absorção dos impactos. 1.4 turbo disponibiliza uma boa dose de torque, já a 1500 RPM, algo bom nas arrancadas e que permite ao câmbio fazer as trocas logo cedo. O motor 4 cilindros trabalha quieto e com pouca vibração, assim como as trocas de marcha são suaves. Em consumo, os 8,4 km ao litro com etanol e 11 km ao litro na estrada, elas não ficam muito longe do que encontramos em um hatch 1.0 turbo, por exemplo, considerando a potência e torques extras. Quanto ao consumo, não adianta de fato reclamar. Se quer algo muito econômico, ou vá para um elétrico, ou compre um Kwid ou Mob com motor que não tem nada de potente. Então, portanto, tendo em vista um carro de mais de 150 cavalos, fazer esse consumo está dentro do limite aceitável. Bem, a Volkswagen, de fato, ele soube fazer um Polo, gostem ou não. O fato é que a plataforma MQB A0 é boa parte responsável por criar um hatch com boa dinâmica e bom trabalho de suspensão. O conjunto mais firme do GTS ele não prejudica o conforto, mas dá uma estabilidade e melhores respostas aos comandos no volante que as demais versões. O motor 1.4 turbo sobra neste pacote, mesmo se você selecionar o modo Sport. Não é um canhão, chegando aos 100 km por hora em 8,5 segundos, mas sem esforçar. Quando no modo Sport, o câmbio faz as trocas um pouco mais rápido e o emulador de ronco faz o para-brisa vibrar numa frequência que parece ser um ronco mais grosso no escape. Que bem que a Volkswagen poderia fazer um sistema no próprio escape, já que estamos falando de uma versão esportiva. Não é difícil aproveitar bastante do GTS em curvas, com um vetorizador de torque disponível para ajudar no contorno das curvas mais fechadas, além de um bom conjunto de freios e uma direção bem calibrada. Portanto, telespectador do canal Hobbies Negócios, se você quiser algo a mais de uso diário, ele vai, portanto, além do 1.0 turbo. Aquela mudança de faixa e ultrapassagem, ele é mais tranquila, com mais força e maior estabilidade, principalmente quem irá utilizar nas estradas, por exemplo. A potência e o torque a mais proporcionam, isso sem tirar o conforto e a usabilidade,
de um hatch normal ao não se colocar como um esportivo mais extremo. É um esportivo de entrada, mas existe uma questão sobre sua oferta de equipamentos. Ele leva itens como piloto automático adaptativo, alerta de colisão com frenagem automática e até mesmo 6 airbags no lugar das 4 bolsas. São itens que um Virtus Exclusive oferece e pode roubar o cliente do irmão. É como pagar R$ 32.000 a mais que um Polo Highline 170 TSI para levar a potência extra e os ajustes específicos, além do visual diferente e os faróis especiais. E aí, telespectador do canal Hobbies de Negócios, você faria isso? Como toda versão esportiva, de fato não é uma escolha racional, ainda mais para nós que somos apaixonados por automóveis. De fato, cobra alto por um pacote que não se difere tanto do Polo Highline, que mostramos recentemente aqui no canal Hobbies de Negócios, e fica devendo itens até diante de concorrentes de outros segmentos nessa faixa de preço. Mas é aquele carro feito para agradar um nicho de clientes que são mais emocionais, mas não chegam ao bolso de ter um esportivo de marcas premium e abrem mão de alguns aspectos para levar outros. Então, o que vocês acharam desse vídeo? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.